Ok, vamos lá. Sabe aquela ansiedade que bate em muita gente que pensa em criptomoedas? É uma briga interna, né? De um lado, o medo de ficar de fora, de perder a oportunidade. Do outro, o medo de já se tarde demais, de entrar no barco depois que ele já zarpou. É um dilema que trava muita gente. E isso nos leva direto para a pergunta de US$ 1 milhão, aquela que paralisa todo mundo. Será que já é tarde demais para entrar no Bitcoin? Ou será que esse navio já partiu e não volta mais? É exatamente essa dúvida que a gente vai desvendar aqui. Porque a verdade, no fundo, é bem mais simples do que parece. Quem fica tentando adivinhar o momento perfeito para comprar, sabe? Aquele fundo do poço mágico, essa pessoa quase sempre acaba perdendo o bonde. Essa busca pela perfeição é, na verdade, a maior armadilha de todas. Agora, vamos dar uma olhada nessa montanha-russa emocional. É um ciclo bem conhecido de medo e euforia que acaba prendendo muitos investidores novatos. É um padrão que se repete e que é bom a gente conhecer de perto. A história geralmente começa assim. A pessoa fica ali de olho no mercado, esperando o preço cair, pensando, vou esperar chegar num ponto mais baixo, mais seguro para comprar. Só que o mercado não obedece a ninguém, né? E na maioria das vezes, aquela queda esperada simplesmente não vem. Pelo contrário, de repente o preço dispara. E aí o coração dispara junto, claro. A ansiedade começa a bater forte e aquela sensação de tô ficando para trás começa a gritar. É nesse momento que o famoso FOMO, que é a sigla em inglês para medo de ficar de fora, ataca com tudo. O pânico toma conta e a pessoa pensa: preciso comprar agora, antes que suba mais ainda. E aí, compra. E o que acontece logo em seguida depois de comprar lá no pico da empolgação? Pois é, o preço cai. É o final clássico desse ciclo que só serve para confirmar todos os medos e frustrações do início. Mas o mais interessante é o seguinte: enquanto todo esse drama emocional está rolando, quem realmente entende do jogo está fazendo exatamente o oposto. Está acumulando, comprando aos poucos em silêncio e com estratégia. E isso nos joga direto no nosso próximo ponto, onde a gente vai quebrar de vez essa crença que causa toda essa confusão: o mito do momento perfeito. Vamos entender por que tentar prever o mercado é uma baita cilada. Então, vamos ser bem diretos aqui. Não existe hora perfeita para comprar Bitcoin. Ponto. Essa ideia de que existe um momento mágico é a raiz de quase todos os erros que se comete por impulso. É até meio paradoxal, né? Se alguém gasta todo o tempo e energia procurando o momento ideal para entrar, é muito provável que esse momento já tenha passado. A própria espera se torna o erro. E aqui a gente vê a diferença clara entre duas mentalidades. De um lado tem o adivinho do mercado, que vive estressado, paralisado de tanto analisar e basicamente aposta em acertar topos e fundos. Do outro tem o acumulador paciente. Essa pessoa tem paz, tem consistência e o foco dela é no tempo dentro do mercado e não em tentar adivinhar o mercado. Beleza, já entendemos o problema. Agora, como a gente arruma isso? Vamos ver uma estratégia para ter um pouco mais de sanidade nesse processo? Para a gente sair da mentalidade de aposta e ir para uma mentalidade de investimento de verdade. E a base dessa estratégia tem um nome: é o Dollar Cost Averaging, ou, para facilitar, DCA. É uma abordagem bem simples, na verdade. Em vez de tentar investir uma bolada de uma vez, o valor é dividido em compras menores e periódicas. Isso ajuda a diminuir o impacto da volatilidade. É tipo o antídoto para essa mania de querer adivinhar o futuro. E como é que isso funciona na prática? É mais fácil do que parece. Primeiro, escolhe-se um valor fixo para investir. Segundo, escolhe-se um intervalo regular, tipo toda semana ou todo mês. Terceiro, e isso ajuda muito a automatizar as compras. E quarto, que talvez seja o passo mais difícil e mais importante, ignorar as variações de preço no curto prazo. Uma semana, aquele valor fixo vai comprar mais, na outra, menos. Mas com o tempo, o preço médio se equilibra e tira todo aquele estresse da decisão. Mas espera aí, o DCA é uma peça-chave, mas não é a única. Dá para adicionar um segundo pilar para essa estratégia ficar ainda mais forte, a tal da reserva estratégica. E o objetivo dessa reserva não é, de novo, tentar acertar o fundo do poço. A ideia é ter um dinheiro guardado para aproveitar oportunidades quando o mercado dá aquelas quedas mais fortes, sabe? Aí dá para acelerar um pouco as compras, é uma ferramenta que traz confiança e não pânico para esses momentos. Com tudo isso em mãos, a gente chega na parte final, que é onde a mágica realmente acontece. Vamos falar sobre o poder da paciência, que é, no fim das contas, o verdadeiro segredo da transferência de riqueza.
Então, só para deixar bem claro, essa estratégia de DCA com uma reserva ajuda a fugir de umas armadilhas bem comuns. Aquela de ficar esperando a grande correção, que talvez nunca chegue, a de comprar no desespero, lá no topo, e a de vender em pânico no primeiro susto de queda. E tudo isso pode ser resumido numa frase que é, olha, genial. O mercado não é um vilão, ele simplesmente transfere riqueza dos impacientes para os pacientes. A paciência, no final, é o ativo mais valioso de todos. Então, a gente vê que o jogo não é sobre tentar adivinhar o mercado, é sobre ter a paciência para se manter nele. A pergunta que fica no ar é: essa paciência faz parte do jogo de quem busca sucesso a longo prazo?